tarde mais uma vez. Então, boa tarde. É isso, né? Como vocês comentaram aí, né? Foi um dia agitado, mas já havia uma certa expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes iria encerrar em breve esse processo e dar o início ao cumprimento das penas, né? Que agora são as prisões para cumprir penas mesmo. E chamou muita atenção isso, né? A descrição em relação aos militares, a questão do Bolsonaro, ele já determinou de imediato que ele permaneça na PF, havia essa dúvida se ele iria ou não para a Papuda, né? Que havia essa especulação, mas a princípio deve permanecer lá mesmo. E lembrando que agora inicia-se um processo de cumprimento da pena, que vai ser um outro processo, que vai ter que, os réus vão ter que passar de novo por audiência de custódia, o próprio Bolsonaro vai ter que fazer uma nova audiência de custódia amanhã, que o Moraes já deixou marcado, vai ter que passar por exames médicos, porque quando a pessoa inicia o cumprimento da pena, ela tem que passar por um laudo, né, como se fosse no IML, e agora vai ser todo esse novo processo, com a diferença que agora realmente a ação já se encerrou, né, assim, não tem muito mais o que os réus podem fazer, senão de fato cumprirem a pena. Matheus, era aguardada para hoje essa definição do ministro Alexandre de Moraes? Ainda havia expectativa dos embargos infringentes, apesar de que a gente sabe, né, que foi apenas um voto dissonante, foi do ministro Fux, Sim. mas as defesas ainda apresentariam, né? Com certeza seria negado, mas tinha essa questão burocrática, digamos assim. É curioso, eu conversei com algumas fontes nos últimos dias, até hoje também, até alguns advogados, assim, admitiam em off que, olha, eu acho que ele vai dar o início imediato mesmo da pena, porque já era atuado que o processo vinha seguindo, teve essa prisão do Bolsonaro no sábado, que na prática, assim, deu essa impressão de que já acelerou o fim do processo, né? Então já havia, assim, essa certa expectativa, esse certo clima de que, olha, ele vai já determinar o trânsito em julgado e determinar o imediato cumprimento da pena. E em relação a esses infringentes, também já é bem pacífico no Supremo, né? E isso o próprio Moraes cita nas decisões de hoje, que tem pelo menos 7 anos que o Supremo tem esse entendimento. Se não forem 2 votos na turma pela absolvição, não cabem infringentes. Isso é até um esforço do próprio Supremo de ficar evitando recursos protelatórios. Se a gente lembrar lá atrás do Mensalão, quem pôde acompanhar, o Mensalão teve quase que um segundo julgamento só de embargos, né? Embargos de embargos de embargos. Teve gente que conseguiu ficar rediscutindo o processo por um bom tempo. E o Supremo, nos últimos anos, tentando reduzir esse tipo de iniciativa. E então já é uma coisa que já é bem consolidada. E a expectativa agora é da próxima sessão da turma, porque o Moraes mandou todas essas decisões que deu o início do cumprimento das penas, ele mandou para a primeira turma chancelar, né, avaliar. E agora cabe ao ministro Flávio Dino, que estava em reunião desde cedo, não tinha conseguido ver ainda todos esses despachos, mas a expectativa é que nos próximos dias, em breve, o ministro Flávio Dino já marque essa audiência da turma e a turma analisa essas decisões do Moraes, e a tendência, pelo que a gente tem acompanhado, é de que devem chancelar mesmo. Assim. Vamos acompanhar aí, a expectativa pelo menos é essa por aqui. Vamos sim, Matheus. Obrigado pelas informações por enquanto. Se tiver novidade, você chama e volta aqui ao vivo conosco. Um abraço. Eu agradeço, gente. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, seguimos aqui nessa cobertura especial, trazendo de volta os nossos colegas, Daniela Lima, Carla Araújo e Walter Maierovitch. Bom, professor Maierovitch, e aí? Porque teve essa questão dos embargos infringentes, teria até quarta-feira, mas não tem lastro, né? Não teria mesmo sucesso. De qualquer maneira, o senhor entende de que forma, né, esse cumprimento das penas a partir de hoje? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Olha, Diego, o Bolsonaro tentou aí, aspas, um tiro que saiu pela culatra. O que ele fez? Depois do carnaval e da tentativa de fuga por romper a tornozeleira, ele virou para o campo jurídico, assim como tábua de salvação. Então, foi feita a renúncia, atenção, ele renunciou aos embargos de declaração, porque, evidentemente, seria julgado o recurso protelatório, porque não tinha nenhuma omissão, obscuridade ou erro material a ser consertado. Então, ele renunciou a isso. Mas como corria ainda o prazo para embargos infringentes, divergentes, com base no canhestro do ministro Fux, então a esperança era
não deixar transitar em julgado, atenção, não deixar transitar em julgado com o oferecimento dos embargos infringentes. A infringência, a divergência com um voto. Essa foi a tentativa que saiu pela culatra. Por quê? Porque o ministro Moraes declarou o trânsito em julgado. O que quer dizer isso? Quando não cabe mais nenhum recurso, se dá o trânsito em julgado. Aquilo que até agora era provisório se tornou definitivo. Ou seja, fechou-se a porta, a janela. Então terminou, pelo menos para os três primeiros, Bolsonaro, Ramagem e o outro Anderson, foi declarado o trânsito em julgado, se fechou a porta, acabou. E se iniciou o quê? Algo definitivo, a execução, o processo de execução, que é um processo definitivo, que não vai se mudar mais o título de culpado para inocente, nada. Vai se iniciar o quê? A execução das penas, ou seja, privativas de liberdade e multas, e mais as penas acessórias, como, por exemplo, perda de função pública, como se oficiar a corte militar, a corte castrense para a cassação das patentes, ou seja, e a inelegibilidade, né, ou as inelegibilidades. Então, tudo isso tem início com o processo de execução. Não deu para o Bolsonaro prorrogar ainda mais com relação a embargos infringentes, porque, como disse o Moraes na decisão, embargos infringentes pela jurisprudência do Supremo não cabe com um só voto divergência, com uma só divergência. Então, tudo começa no processo de execução. Com relação aos militares, a gente pode falar depois, mas com relação a esses três, transitou em julgado, ou seja, Sim. acabou.